Essa é a primeira vez que Rio Bonito traz para o município um fórum de gestão pública. Ao longo de todo o dia, representantes do governo federal, da educação e da saúde estiveram reunidos aqui nesse espaço para falar um pouquinho de gestão pública. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro participou do primeiro Fórum Rio Bonito de Gestão Pública, um município orientado para resultados. O objetivo principal do evento era debater as conquistas e os desafios da gestão pública, apontar tendências e diretrizes para o futuro, através do intercâmbio de experiências e concepções existente no cenário estadual e nacional. A prefeita da cidade, Solange Pereira de Almeida, destacou a importância do combate ao desperdício. Quando a gente fala de desperdício, a gente fala no modo geral, né? Então é o desperdício de papel, é a questão da economicidade da luz, né? O desperdício da água, tudo isso aí a gente tentar fazer um município mais sustentável, né? Entronizando uma cultura nas pessoas e principalmente nos servidores públicos. Então desperdício às vezes de horas, é o desperdício de área também, às vezes nós estamos superdimensionando uma determinada secretaria, enquanto que a gente poderia economizar até em áreas, né? A questão de aluguel também, o que é necessário, ou até na questão da construção, às vezes, de um prédio público, às vezes você gasta muito na construção, na aquisição de um novo prédio público, enquanto que se a gente alugasse, isso talvez fosse mais barato, né, para a gente não gastar o recurso próprio e a gente poder alocá-lo em uma outra área mais necessária. Então, o desperdício do transporte público, às vezes vai descer um carro, né, daqui a meia hora desce um outro carro para levar um documento no Rio de Janeiro, já que nós estamos um pouco distantes do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que estar com as ações todas integradas. Isso tem que ser uma cultura, a gente tem que ter um setor que cuide do transporte, para que a gente economize em todas as áreas, né, tendo em vista que a gente tem um gasto, né, no custeio nosso um pouco alto e que eu acredito que a gente possa diminuir. E aqui eu citei um exemplo, por exemplo, de escolas, né? A gente tem escola com um número muito reduzido de alunos e isso nos demanda um maior número de funcionários, uma limpeza num prédio público, uma conservação num prédio público, né? E que isso poderia ser otimizado com a nucleação de escolas, a gente aumentar, fazer um escolão, né? Como a gente diz aqui, fazer uma escola maior, né? Com oferta de serviço melhor, né? E com um custo menor para a prefeitura por aluno. Então, o papel do gestor aí vai desde os pequenos detalhes, as pequenas ações, as grandes ações que o governo realiza. Exatamente. Muitas vezes você tem, sai um carro da prefeitura para uma retirada de entulho, né? E esse carro, ele vai, retira de uma rua, enquanto que uma rua contígua também teria ali o entulho e por uma falta de informação ou falta de visão daquela secretaria, acaba não sendo retirado. Na questão da fisioterapia domiciliar, se eu tenho um fisioterapeuta domiciliar que ele faz, ele vai num bairro, né, do município, aí ele sai daquele bairro para fazer outro bairro, por que não pega todo aquele paciente daquele bairro e ele já naquele dia, isso otimiza o tempo que a gente paga a esse servidor, né, e também o combustível, né, que é gasto. Então tudo isso aí é um olhar que a gente tem que ter, né, o tempo todo, para que a gente possa ter uma qualidade melhor, com o melhor custo, né, o menor custo, né, e com atendimento melhor à população. Os especialistas que participaram do evento debateram temas ligados à melhoria no atendimento ao cidadão, força de trabalho, coordenação e cooperação governamental, eficiência na atuação na gestão pública. A secretária nacional de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Ana Lúcia Amorim de Brito, falou do imediatismo na gestão. Os desafios não são simples, então uma coisa que eu acho que nós temos que trabalhar é a expectativa da população. Então nós temos que conseguir demonstrar que nós não estamos parados, nós estamos fazendo, realizando projetos e implementando políticas que vão mudar essa realidade, mas que essa realidade tem o seu próprio tempo. Porque, por exemplo, uma das grandes reivindicações é a mudança na educação. O governo federal tem um programa pesado, consistente, para mudar o nível da educação no nosso país, para melhorar tanto o acesso à educação quanto a qualidade da nossa educação. Só que a gente sabe que a educação, isso vai levar alguns anos. Então, o desafio do governo é demonstrar que o caminho está sendo trilhado.
E assim também nas outras áreas, na saúde, as iniciativas que nós estamos tendo na área da saúde, como o programa Mais Médicos, que está aí em discussão. E, assim, em outras, na mobilidade, o grande investimento que estamos fazendo em infraestrutura e transportes para realmente mudar essa situação, né? Agora, são soluções que vão levar, tem já entregas imediatas, como já alguns aeroportos estão ficando prontos, e tem entregas para o médio e para o longo prazo também, né? Então, independente desse tempo pré-estabelecido de curto e longo prazo, o objetivo é, à medida que as coisas forem acontecendo, ir comunicando à população, diria eu que dando uma satisfação à população. Nós temos que comunicar sempre. Agora, de fato, a população só vai ficar satisfeita quando ela perceber na sua vida que, de fato, a realidade mudou. Então, o desafio é não perder de vista, né, essa necessidade e também ir procurando comunicar e ouvi-los também, né? E ouvir para ver se a percepção da sociedade de fato está mudando em relação àquilo que ela estava solicitando. O secretário de Gestão Pública, Maximiliano Belmont, explicou a importância do evento. Fizemos esse primeiro fórum para estar trazendo experiências, novas experiências, né, de outros estados, né, como da presidência, da FAITEC, né, também que é da parte de educação, para a gente estar trazendo isso para o nosso município e estar podendo pegar um pouco das importâncias, né, e estar introduzindo no nosso governo, na nossa gestão, né, melhorando o crescimento da nossa cidade. A partir desse primeiro fórum, vocês vão traçar algum plano de trabalho? Tem algumas metas que vocês vão estabelecer? Vamos sim, foi assinado o Programa Nacional de Gestão, né, o qual vai ser traçado junto com as outras secretarias também sobre a parte de gestão pública, onde vai estar tendo essa integração do governo também na questão de modernização, né, mudança de gestão mesmo. Depois desse fórum. E vamos estar nos preparando para o segundo fórum também, que vai ser melhor do que o primeiro, né? Como é o primeiro, tudo é novidade, né? É novo. Até para a nossa cidade, né? É o primeiro evento desse porte aqui no município. Nunca teve. Esse é o primeiro. O presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, representou o Conselho e ressaltou os equívocos da experiência brasileira na reforma administrativa. Assista na íntegra a palestra do presidente Wagner Siqueira. Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com todos aqui em Rio Bonito, cumprimentar a Prefeitura por essa excelente iniciativa, a ousadia de fazer um evento desse. É sempre muito importante, temos certeza que estamos fazendo o primeiro de uma série, né, sem parar, de eventos que levam à reflexão da realidade da administração pública. Democracia cidadã, gestão pública, que busca exatamente o processo democrático e a cidadania. A democracia pressupõe duas variáveis fundamentais: instituições e costumes. Aonde as instituições e os costumes atuam simultaneamente, de forma adequada, nós temos a plenitude do processo democrático. Há sociedades que têm boas instituições e que têm bons costumes, consolidam processos democráticos e, portanto, gestão pública a serviço do cidadão. Claro, quando a gente pensa em alguma sociedade assim, apenas para exemplificar, podemos lembrar, por exemplo, os países nórdicos. Mas há sociedades que têm péssimos costumes e boas instituições. E as boas instituições são capazes de segurar os maus costumes. Claro, quando a gente pensa nisso, penso certamente em Portugal, meu avôzinho, 48 anos de ditadura de Salazar. Na Espanha, línguas, culturas, costumes diferentes, lutas fratricidas. Penso na Itália de Berlusconi, certamente maus costumes e boas instituições. As boas instituições consolidam e ajustam e adequam e contêm os maus costumes. Sociedades do primeiro mundo, sociedades democráticas. Temos, por outro lado, instituições, sociedades que têm muito bons costumes e péssimas instituições. Permitam-me aí, nesse momento, dar como exemplo, talvez não seja do acordo de todos, como os exemplos anteriores,
mas os Estados Unidos. Bons costumes, más instituições. Os bons costumes seguram as más instituições do presidencialismo que tem. O Brasil, as sociedades periféricas, como o Brasil, têm péssimos costumes e piores instituições. Falar em democracia nesta sociedade, em gestão pública a serviço do cidadão, quando se tem péssimas instituições e piores costumes, é chover no molhado. Ora, vamos tratar dos costumes? Se pensa logo na educação. Sim, daqui a 200 anos, a 100 anos, mas os meus netos, os meus filhos não vão viver daqui a 200 anos. Nem os filhos de vocês. A educação, por outro lado, a gente esquece que as instituições, simultaneamente, educam e deseducam. As pessoas aprendem, as crianças aprendem na escola a respeitar o sinal. E as instituições aprendem a desrespeitar os sinais. As instituições também deseducam. Elas também forjam e formam situações adequadas ou inadequadas. Em verdade, não se sabe transferir instituições. E esse é um debate que não se realiza no Brasil. Sabe-se transferir recursos. E sempre a culpa de tudo é a falta de recursos. Apenas os recursos não produzem resultados. Por quê? Porque faltam instituições. As instituições exigem muito mais do que recursos. Exigem atitudes, hábitos, costumes e comportamentos. Exigem estruturas, métodos, processos de trabalho que deem concretude a esses costumes. Exigem a compreensão e respeito à história, à narrativa de cada sociedade e de cada país. As instituições não se obtêm da noite para o dia. São produtos de lenta construção, são produtos da história. Federação Americana nasceu de baixo para cima. Os estados têm situação com consequência a essa formação que veio de baixo para cima. A Federação Brasileira, não estou dizendo que uma seja melhor ou pior do que outra, mas uma constatação histórica de fato, nasceu de cima para baixo. Os estados, as federações, a República Federativa do Brasil reflete essa história de quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Não compreender isso, insistir na incompreensão disso, é reeditar uma sociedade que é plasmada, formada e deformada pelas capitanias hereditárias. Enquanto lá, eu estou falando de presidencialismo com presidencialismo, são das 13 colônias. Essa é uma sociedade que veio de degredados e de condenados. Lá, as 13 colônias era para formar e exercício da liberdade de culto. O Murilo de Carvalho diz muito bem que o Brasil forma muitas das razões da história da unidade nacional do Brasil, talvez seja Coimbra, porque os brasileiros, do Oiapoque ao Chuí, eles saíam para estudar em Coimbra. Aqui não tem universidade. Tivemos universidade no Brasil só no século XX. E mesmo assim, com aquele jeitinho, tinha que dar um título para o rei da Bélgica de doutor honoris causa. E não tinha universidade, corre para criar a Universidade do Brasil. Século XVI, já tinha faculdades nos cucarates da América Latina. O pacto de elite, como ele também diz, o povo bestializado assistiu à proclamação da República por um marechal monarquista. A história da gestão no Brasil, minha gente, é uma sucessão enfadonha dos mesmos equívocos e disfunções. No presidencialismo ou no parlamentarismo. No regime ditatorial ou no regime democrático. Na normalidade política ou na ditadura. Não há como pensar a gestão pública no Brasil sem a compreensão dos equívocos do passado, que se repetiram ontem e se repetem ainda hoje, todos os dias. E os bobos de hoje acham que estão trazendo novidades que repetem as bobagens de ontem. Um país que não aprende com a sua história está condenado a repeti-la. Experiência não é o que acontece conosco, é o que a gente faz
com o que acontece conosco. E o que o Brasil tem feito ao longo da construção de sua experiência? Marx dizia que a história só se repete como farsa ou como tragédia. No Brasil, talvez muito de farsa, de hipocrisia. A lei que não pega, né? Ou Capistrano de Abreu, precisamos de uma lei que faça cumprir todas as leis. Ou do cinismo, como diria Machado de Assis, que é a sinceridade do canalha. Talvez como tragédia, porque condena o futuro e as gerações de amanhã deste país. Vamos ver 4 exemplos distintos aqui no nosso cotidiano, apenas para destilar um pouco dessa sucessão de erros e de equívocos. Na administração de pessoal e nas ações e de gestão de agências do governo, no processo legislativo, no orçamento público, que se fala tanto, e nos sistemas de controle e de auditoria. A administração, o tempo passa, minha gente. O mundo gira, a Lusitana roda e o Brasil continua fazendo as mesmas coisas, pensando que está sendo novo. Está sendo novelho. Não tem nada de novo nas ideias e só tem de velho nas práticas que realiza. O Brasil começa, evidentemente, a profissionalizar a sua gestão a partir da crise de 29, que redundou na Revolução de 30. E é um momento claramente de totalitarismo em todo o mundo. Salazar em Portugal, Mussolini na Itália, Stalin na Rússia, Getúlio no Brasil. E aí a gente começa com os estados totalitários. E o primeiro projeto é a Lei 284, de 1936, que se cria o Conselho Federal do Serviço Público. Bem, aonde a vaca vai, os bois vão atrás. Aonde a União vai, os estados e os municípios vão seguindo direitinho pela mesma trilha. Claro que se criou comissõezinhas de serviço público nos estados e nos municípios. E aí foi criado o DASP, Decreto-Lei 579, de 30 de julho de 1938, que seria hoje o que é o Ministério da Administração, o Ministério do Planejamento e Gestão, algumas funções do Ministério da Fazenda, enfim, muito mais poderoso do que são esses órgãos, e era o grande czar da gestão pública do Brasil. Logo a seguir, veio o Decreto-Lei, Decreto-Lei, a gente pensa que só tem medida provisória, Decreto-Lei, hein? 1713, de 28 de outubro de 39. Pouca gente sabe, antigamente se comemorava o Dia do Servidor Público. Agora não se comemora coisa alguma, né? Há muitos anos que não se comemora. Pouca gente sabe por que o Dia do Servidor é 28 de outubro, porque 28 de outubro de 39 foi o primeiro Estatuto do Servidor Público. Aonde o boi vai, aonde a vaca vai, os boizinhos vão atrás, estados e municípios. E ali dizia o seguinte, criou-se o regime estatutário, e se dizia o seguinte, agora é o regime concursivo, o sistema do mérito. Já ouviram falar isso? E só se entra no serviço público agora por concurso. Todo mundo que trabalhava no serviço público, federal por federal, para os estados e para o município, virou o quê? Estatutário. Agora só por concurso. E continua assim. Muitos concursos no governo Getúlio, pensa-se que descobriu o concurso aos últimos 15 anos. Né? Concurso já tem no Brasil há muito tempo. Tinha concurso todo dia. Nós estamos falando de uma sociedade agrária, monocultora de café, que não tinha nem a usina de Volta Redonda e que o serviço público era o grande empregador e que atraía os melhores quadros para os seus concursos, em geral. Vem agora, o Getúlio sai, o Brasil vai para a guerra, volta para a guerra, briga na guerra, e aí vem o governo Dutra. E vem o primeiro plano econômico, plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Primeiro plano econômico. E aí fez uma discussão infindável. Tem que fazer concurso, mas os caras vão trabalhar no plano SALT e daqui a pouco acaba o plano, eles vão embora. Contrato ou não contrato? Estabilidade ou flexibilidade do funcionário? Já ouviram falar isso? E aí se criou logo uma saída. Os estatutários são os numerários, porque estão no orçamento. Os extranumerários vão ser aqueles que vão trabalhar no plano SALT. Começou com técnico em saúde, médicos, engenheiros, depois foi para garçom, motorista, tá certo? E aí virou todo mundo era do plano SALT e chamava-se extranumerário. Duvido se vocês acertam.
Daqui a pouco tinha mais extranumerário, claro, do que estatutário. Já viram esse filme? Nós estamos falando coisa de 70 anos atrás. E aí vem as eleições de 51. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. E volta o Getúlio, no bojo dos braços do povo. E aí ele faz o segundo estatuto do servidor público. Mas agora não era decreto, era lei. Lei 1711, de 28 de outubro de 52. Segundo estatuto do servidor público. Adivinha o que aconteceu com os extranumerários? Duvido que acertem. Viraram o quê? Estatutário. É claro, quem era extranumerário, que só podia entrar por concurso, extranumerário virou estatutário. E aí todos viraram estatutário. A partir de agora, só se entra pelo regime concursivo, tá certo? E vai ser tudo por concurso, e ninguém mais vai entrar assim que não seja. Se criou naquela época uma medida muito boa, que infelizmente os últimos anos tem acabado no serviço público, que era o regime da incorporação e da agregação, que se tornou, no regime democrático, a partir de 82, uma distorção da criação dos marajás. Que não tinha isso. Antigamente era 15 anos intercalado de exercício de cargo de confiança ou 10 anos de cargo, não é isso? 10 ininterrupto. Os governos viraram logo os governos da democracia cidadã. Arrumaram um jeito de virar 12 e 8, o 12 e 8 virou 4, o 4 virou 6 meses, um mês virou um concurso, incorporava tuas funções, criou-se o Marajás. O que foi uma pena, mas todos extranumerários naquela época viraram estatutário, que é a nossa tese aqui principal. E aí veio o governo Juscelino. Esse governo Juscelino, que é engraçado, entre o dia que ele disse que ia construir Brasília e inaugurou, levou 3 anos. A gente fica falando de coisa aí que não acaba nunca. Como se planeja, não se faz. E imagina, 3 anos, 50 anos em 5. Mas ele fez uma coisa também. Criou os grupos executivos. Ah, como é que a gente vai fazer? Tem que fazer concurso. Não faz concurso. E não sei o quê. Vamos tirar essa empresa daqui disso, tira daquilo. Tirou os grupos executivos da indústria naval, da indústria automobilística, da construção de Brasília, de tudo. Ah, não podia chamar de extranumerário. Chamaram, sabe de quê? De recibado. O que o Estado o que a União fazia, o Estado repetia, e as prefeituras também. E aí tinha recibado para os grupos executivos, que eram os extranumerários da outra época. E daqui a pouco tinha mais recibado do que estatutário. E mais estatutário. E aí vem o governo Jango. É Jango, é hora de jangar, eu vou jangar. As pessoas de mais de idade aqui lembram. Na hora de jangar, eu vou jangar. É Jango, é o Jango Goulart. E veio o Jango, Lei 3.780, de 62. Além de ter feito a lei orgânica da Previdência Social, que significou um retrocesso inacreditável no processo de previdência, que gera até hoje os problemas que temos hoje, foi fazer a Lei 3.780 federal. Eu era da Guanabara, do Distrito Federal, que virou Guanabara. Lá na Guanabara foi Lei 14. O Estado do Rio também deve ter tido outra lei também. Todos tiveram. Ah, adivinha o que aconteceu com a Lei 3.780? Na Guanabara com a Lei 14. Quem era recibado virou o quê? Estatutário. E a partir de agora, só no regime concursivo, porque a moralidade, né, a decência indica que nós somos do serviço público e a coisa pública só pode ingressar mediante concurso. Esse é um discurso que não é nem novo, não é nem velho, é chato. E todo mundo virou recibado, virou estatutário. Aí vem a Revolução de 64 e pensa que mudou? Está pensando que eu não vou chegar em hoje? Não vou chegar na Dilma. Você pensa que escapa? Não escapa ninguém, infelizmente até os que já morreram. Esse é que é o problema, e é isso que não se discute, e que precisa se discutir. 64, seletista ou estatutário? A Revolução queria botar os milicos nas estatais. Aí logo o procurador disse, isso é acumulação de cargo. Aí não sei o que, se fosse LT, e começa para cá e briga para cá, vamos à discussão de novo, flexibilidade ou estabilidade do funcionário. É melhor o seletista porque a gente manda embora.
Já ouviram falar isso hoje? E aí veio, que a pouco foi criando tanto seletista, todo mundo era seletista, que não tinha mais estatutário. Tinha tanto seletista que, para se livrar dos estatutários, o Médici criou a Lei dos Ociosos. Lei dos Ociosos, 1969, para botar os funcionários estatutários em casa. Lembram do PDV, não? O PDV não foi do Médici, não. Nem é do Médici. Plano de demissão voluntária. A mesma coisa. E o pessoal acha que está sendo moderno, que está sendo inovador, que está trazendo novas ideias. PDV da ditadura chamava a Lei dos Ociosos. O PDV da democracia é a Lei dos Ociosos dos democratas, dos eleitos, né? Dos técnicos. Agora vê. E todo mundo, o que aconteceu? Vê a Constituição de 88. Moralidade, regime jurídico único. Imagina um ascensorista da Câmara ganha uma fortuna perto de um pobrezinho do ascensorista do Poder Executivo. Tem que ser o regime jurídico único, o discurso da moralidade. O cinismo é a sinceridade do canalha, dizia efetivamente Machado de Assis. E o regime jurídico único gerou o quê? Efetivamente, a aristocracia do serviço público que nós temos hoje. O que temos hoje? Servidores públicos, a grande massa ganhando muito mal, e um conjunto de pessoas que ganham bem, e é muito bom que ganham bem, não sou contra eles, não, nem estou falando contra, mas se criou a aristocracia do serviço público, os príncipes, o mundo jurídico, o mundo dos fiscais e o mundo da auditoria, que tem salários muito superiores ao que ganhariam na empresa privada, que se ganhasse mais, estava na empresa privada. Não estão. Não é nada por segurança. É pelo salário, que é muito maior. Agora não. No regime jurídico único. Terceirização. O Papa ontem estava dizendo assim, a igreja não é ONG. O Estado também não é ONG, não. Estão misturando tudo. Nem OCIP, nem organização social, nem quarteirização que se estimula. Os tribunais de contas agora estimulam a quarteirização, quando eles estimulam a contratação de empresas de eventos, que é a terceirização da terceirização da terceirização. Que caras de pau! Estão pensando que são Madre Teresa de Calcutá, estão privatizando o Estado. Muito obrigado. O que precisa hoje é estatizar as agências reguladoras, porque elas estão privatizadas a serviço das empresas prestadoras de serviço. O que precisa estatizar hoje é o Banco Central, porque ele está privatizado pelos bancos. O que está se fazendo hoje é efetivamente privatizar o Estado. E aí veio a Constituição de 88. O que aconteceu com os seletistas? Duvido que acertem. Virou estatutário. Todo mundo virou estatutário. E vocês pensam que acabou? Agora os conselhos profissionais, eu sou presidente de um conselho. Conselho profissional, são 500 e pouco. 29 conselhos por profissões regulamentadas, mais vezes 27 estados. Tira a OAB agora, que é a única que tem regime jurídico privado. E todos os conselhos agora são administração pública. Está todo mundo virando estatutário. É o trem da alegria, promovido por um Estado. A gente pensa que acabou. E quando a gente pensa que acabou, está acabando o governo Aécio, um acordo do Lula com o Aécio. O Aécio não pagava e não recolhia há anos, o governo de Minas, não o Aécio, os governos de Minas, não a recolhiam nem fundo de garantia, nem previdência, nem coisa nenhuma, efetivou todos os seletistas em estatutário, final do governo Lula. E as leis delegadas, imagina, um país que tem leis delegada, é a Assembleia Legislativa, é a Câmara Federal, é a Câmara Municipal, entregar ao chefe do Poder Executivo para fazer tudo que ele pode fazer. Princípio do regime concursivo. Sistema do mérito. Quando a gente olha, se pegar o Diário Oficial hoje, vamos esquecer a cidade de Rio Bonito. O Diário Oficial hoje de qualquer estado, o diário de qualquer cidade, de qualquer união federal, em qualquer momento. O maior número de atos que um chefe do Poder Executivo assina ao longo do mandato são 2. Um nomeando e exonerando cargos de confiança.
e outro transferindo os PTs. PTs é um número, programa de trabalho, é aquele número horroroso que ninguém sabe o que é, de um para o outro, que ninguém sabe. Ele só faz isso, transfere PT para um lado, quando ele faz isso, ele muda 100% o orçamento. E aí ficam falando de orçamento. O orçamento público não é uma ficção, é uma fraude. Gente, a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, surgiu para votar o orçamento. Não foi para fazer lei, como alguns bobos acham. Era para votar o orçamento. Foi assim que pegaram o João Sem Terra lá na Inglaterra e falaram: chega, meu amigo, agora tu vai ter que dizer onde vai gastar por ano e o que você vai arrecadar, para não ficar inventando moda. E ali surgiu a Câmara dos Comuns. Melhor, a Câmara dos Lordes. Aí o povão olhou aquilo, anos depois, também quero participar, virou a Câmara dos Comuns. A origem de ser do parlamento é o orçamento. Quando o orçamento é uma ficção, é uma fraude, a representação parlamentar é também uma ficção e uma fraude. Se transfere hoje 50%, 100%, 80%, 100% do orçamento, se quiser. Basta, se quiser mesmo, subestimar as receitas e superestimar as despesas. Ou não é? Pode olhar qualquer diário oficial. Ah, sim, eu não estou falando que 85% das leis no Brasil são de chefe do Poder Executivo. Um país que tem vício de iniciativa, que o legislador não pode legislar, só o chefe do Poder Executivo legisla. Sabe quantas leis o presidente Obama, o homem mais poderoso do mundo, pode mudar no orçamento americano? 0. Ele não tem poder de mexer num cento. Ele não tem poder sequer de mandar a lei de meios para o parlamento. Quem faz isso é o líder da maioria. No Brasil, 85% das leis são feitas pelo chefe do Poder Executivo. E ainda tem assuntos que o legislador não pode legislar, que só o chefe do Executivo pode. É Sua Majestade Imperial, o presidente do Brasil. Como é que um chefe do Executivo tem competência de legislar? Se você botar mais 10% para o Judiciário, sobe para o Legislativo 5% das leis. São as mesmas repetições enfadonhas de denúncias. O serviço público não funciona, há gente demais no serviço público, é preciso acabar com os ociosos. Tem governador aí que chama os servidores de vagabundo, ora são médicos, ora são polícia, ora são professores. Não sei quem é esse governador, mas vocês sabem, né? Maria Candelária era antigamente uma alta funcionária, agora é objeto do Anotatório Nacional. Ninguém trabalha no serviço público. Mordomias marajás. Teve um momento, o Brasil teve 20 e poucos anos de ditadura, surgem 2 líderes para votar, para pleitear a presidência. Um era o Sassamutema, o outro era o caçador de marajás. Ora deu o caçador de marajás, ora deu o Sassamutema. E verdadeiro lugares comuns a engrossar o anedotário brasileiro. Uma visão simplista, simplória. Tem razão o De Gaulle. Ce n'est pas un pays sérieux. A natureza do regime jurídico do servidor é tema constante ao longo de nossa história. Muitos equívocos têm sido cometidos em seu nome. Se continua discutindo a natureza jurídica do servidor público. O servidor não é empregado do governo, é servidor do Estado. Essa é a dicotomia equivocada entre estabilidade e flexibilidade. Esse é um dilema errado e equivocado entre estatutário e seletista. Não, é seletário, porque é um híbrido mal sucedido do estatutário. Porque também o seletista também não é mandado embora e nem era. Então isso era um discurso, né, apenas uma conversa fiada. Agora se fala em fundação estatal, vai ser todo mundo seletista. Aí eu não aguento ouvir essas coisas. O Brasil, uma coisa que só tenha no Brasil tem que ser besteira, diz a piada que é jabuticaba, né? Fundação, gente, é direito privado, é de privado direito privado. O Brasil tem fundação direito privado, privado. Tem fundação pública de direito privado. E tem fundação pública de direito público. É muita bobagem demais. Para que é fundação, então? Então não é fundação, é fundarquia. Não tem nenhuma vantagem da fundação e todos os defeitos da autarquia. Para que fundação? Agora é fundação pública. Essa fundarquia é uma metamorfose ambulante, né?
é o alienígena mutante, esse híbrido mal sucedido. E os institutos autárquicos, autarquia especial, CVM é autarquia, sabia? Banco Central também. Autarquias especiais, autarquias sugêneres, autarquias de privilégios especiais. O que é isso? Autarquia é autarquia. Se voltasse ao Decreto-Lei 200 de 1967, talvez seja melhor. Agora, o pior de tudo é que a presidente, quando era chefe da Casa Civil, coordenou um grupo de trabalho para fazer uma reforma administrativa, fizeram um projeto de lei muito interessante. Está certo, o governo Lula engavetou o projeto dela, mas ela já está há 3 anos no governo e esqueceu o seu projeto na gaveta. Será o que ela fez como chefe da Casa Civil não presta? Se tivesse feito, se botar para funcionar aquilo, a gente não vai estar discutindo essas coisas que a gente está discutindo aqui. Sociedade e economia mista. Agora tira, né, do regime especial, vira regime especial Petrobras, tira isso, tira lá, tira as obras do coisa, tira os estádios de futebol, e são fluxos, refluxos, idas e vindas, marchas e contramarcha, tecnocracia insensível e liberalismo político entre União, Estados e municípios. As competências e os poderes entre os entes federados estão sempre em mutação. Os escândalos constantes dos chafarizes do prefeito me lembra 1967. A Constituição de 67, feita pela Revolução, os prefeitos passaram a ter muito prestígio. E aí começaram a fazer chafariz. Aí logo teve alguém que disse, chafariz! Aí tiraram a competência das prefeituras e começaram a centralizar os recursos na União. Constituição de 67. Banco Central Autônomo, o Costa e Silva teve um ataque. Demitiu o cara. Depois a gente viu que o presidente do Banco Central é demitido pelo telefone. Ministro da Educação também. Quer dizer, a safra de sucesso dos prefeitos eleitos em 88 é muito decorrente da Constituição de 88, que melhorou muito a arrecadação. E a gente viu pouco a pouco. Né? A falência da cidade do Rio foi exatamente isso. O Saturnino Braga decretou a falência no final do ano, o prefeito Alencar assumiu em 1º de janeiro e decretou que a cidade não estava mais falida em março do mesmo ano. E aí a gente assiste, a partir da Constituição de 88, a retirada paulatina, reincidente e da recentralização dos poderes na União. E os governadores e prefeitos, todos, de pires nas mãos, em genuflexão, me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí, ô rei, que é o presidente do Brasil, seja quem for. Isto é um assinte ao ideário municipalista. Se você tem 3 níveis de governo, tem que ter poderes e competências, em todas, inclusive tributárias, muito bem definidos. Como é que a Constituição vai cada vez sendo alterada, as leis vão sendo alteradas e recentraliza tudo no governo, e fica o governo agora, me dá um dinheirinho aí, e se não der ou não der. E tem governantes até que para fazer propaganda e ganhar a eleição, diz que está de acordo com o governo federal só para ganhar a eleição. Uma mera portaria do ministro da Fazenda, falar em reforma e gestão pública, quando o ministro da Fazenda resolve revogar qualquer decisão do Senado, que é o órgão próprio, político do país, para cuidar dos estados e municípios, uma portariazinha de qualquer ministrinho aí acaba com, invade competência do Senado, invade competência dos estados, invade competência dos municípios, com silêncio cúmplice das entidades representativas dos prefeitos. A lei de responsabilidade fiscal precisa valer para a União, que hoje mal vale para os estados e municípios. A gente precisa falar, imperar que os tribunais de contas não sabem, da festa da anulação dos empenhos no fim do ano. Chega no final do ano, todo mundo baixa um decreto, anula os empenhos, está abaixado no ano seguinte, janeiro vem, abre um decreto, cria uma comissão de sindicância, justifica porque anulou os empenhos. Ou a gente não sabe que isso acontece no Brasil todo. E agora se trabalha com 2 orçamentos, com contabilidade de 2 em 2 anos. Não, é 2, 3 por ano. E a gastança que tem no orçamento no fim de exercício e no fim de governo? Minha gente, a repetição contra as denúncias do servidor público, bode expiatório de todas as mazelas. O que a empresa privada tem que ensinar à administração pública, hein? Quando eu olho a crise de 2008, eu vejo que a gente tem que olhar isso com cuidado. Cuidado de não mitificar esse vilão. O que tem que ensinar? É a Mary Lynch que tem que ensinar para a gente? Ou a IG?
Qual é aquela que quebrou, que fez isso? Agora os estádios de futebol. Os estádios de futebol que deviam ser dos clubes, passam a ser de empresas construtoras, que nada tem a ver com isso, que faz consórcio, ganha licitação e vira mais um atravessador no futebol. Por que essa gente está tomando conta dos estádios de futebol? Por quê? A troco de quê formam um consórcio, construtoras, e tiram o poder dos clubes. E ainda tem presidente de clube que fica feliz porque assinou um acordo de 35 anos. Corrupto e corrompido. O processo de corrupção tem dois lados. Uma vez eu era estudante de administração pública na Fundação Getúlio Vargas, 1968, tem tempo isso, hein? E entrou o professor Glaicon de Paiva. O professor Glaicon de Paiva foi o ideólogo da Revolução de 64, o líder civil da Revolução, como intelectual. Ele entrou e disse a seguinte frase: o empresário brasileiro, meus filhos, é um híbrido roedor, tem a voracidade do rato e a coragem do coelho. E eu fui olhar o Marx, e se o Marx tivesse... Hoje o capitalismo brasileiro está melhorando, né? A gente está vendo aí como é que... Hoje está nos jornais como é que aquele grande milionário, que nível que chegou com dinheiro público, o império dele. Mudou isso que o Glaicon de Paiva falou de ontem para hoje? De 68 para hoje? O que mudou? Eu fui ver o Marx. Se tivesse que escrever o Capital de novo, claro que a esquerda nunca leu o Capital, nem leu, né, a orelha do livro. Mas se tivesse que escrever, eles vão lá ver que tem uma aliança estratégica entre a classe operária e a burguesia, contra, aliança tática, desculpe, contra o inimigo comum, que é o latifundiário do campo. A elite rural. O operário se alia taticamente à burguesia para lutar contra o retrocesso, que é a elite rural. No Brasil, Marx ia dar um tilt nele, porque no Brasil, a elite agrária, atrasada e reacionária, se tornou burguesia modernizante e industrializada, financiada pelos bancos públicos oficiais. Essa é uma dicotomia equivocada. O que é pior? O monopólio privado ou o monopólio público? Qual é o mais voraz em cima das nossas contas? Saímos do monopólio público, fomos para o monopólio privado. Volta às oligarquias do mesmo jeito. Desestatização, estatização, privatização, isso não é um fim em si mesmo. Isso tem que ser, efetivamente, dependendo dos estágios de evolução do país. LOA, lei de orçamento anual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual de Investimento. É isso, no Plano Plurianual? Né? PPA. Isso é uma maravilha, quando a gente olha isso. A LOA é a última, né, do ano. A LDA vem antes. A LDO, a gente vota uma coisa aqui. Vem a LOA, modifica tudo que está aqui. Aí vem a PPA, também modifica tudo. Isso vira uma ficção. Isto é uma farsa. E está se falando de orçamento. Uma vez eu fui ver os orçamentos públicos e orçamentos participativos e suas insignificâncias. O que se falava de orçamento participativo é um volume tão pequeno, tão restrito na competência do poder público, que se falar em democracia deliberativa, que é uma coisa inócua, vazia de resultados, se a lei do orçamento, mesmo que subsidiada pela participação de da sociedade em fóruns, audiências públicas, audiência de orçamento, se for devidamente chancelada pelo Legislativo, continuar a ser estraçalhada, de jeito que é, pelos chefes do Poder Executivo. Por atos imperiais. Empenhos, na época do Juscelino, do Getúlio, do Jango, quem é de Tribunal de Conta aqui sabe, os empenhos ficavam no Tribunais de Conta. O Juscelino, para fazer Brasília, não podia anular empenho, não. Hoje a gente chega no final do ano, anula todos. Ou não anula? Anula. Quem não anula é porque não aprendeu a fazer ainda, mas vai aprender. Com a conivência e a disfarçatez de moralidade dos órgãos de controle. A farra das anulações dos empenhos de fim de ano. As gastanças do fim de exercício.
Não há poder vinculante a limitações impostos pelos fóruns de audiência e de orçamento público. O que adianta aquelas audiências se não tem poder vinculante a nada? Isso é apenas um sistema de me engana que eu gosto. Orçamento impositivo, orçamento autorizativo. Um dia estou vendo o presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves, dizer assim que estava querendo fazer o orçamento impositivo. Falei, poxa, até que enfim vão fazer alguma coisa séria. Não, é o orçamento impositivo apenas das emendas dos deputados. Aí realmente não dá para conversar. Para cumprir as emendas, né? Porque você sabe, né? O prefeito, o governador e o presidente faz se quiser, porque ele está autorizado a fazer. Ele faz se quiser. Uma vez eu fui conversar com um prefeito, uma cidade grande, o Rio de Janeiro. Prefeito, até o líder do governo está votando contra o senhor, o que é isso? Falou, não importa, não, é mais barato. Como é mais barato? É, Wagner, é mais barato, para com isso. Se eu for ficar discutindo com o vereador, eu vou ter que ceder uma emendinha aqui, outra emendinha ali. Eu veto, ele derruba o veto, paciência. Eu veto, aí eu vou para a justiça. A minha procuradoria é boa. Se a procuradoria não conseguir provar que aquele projeto é inconstitucional, eu não cumpro, porque eu estou autorizado, eu faço se quiser. Falei, sabe que esse cara tem razão? Mas isso, à luz da democracia cidadã, é complicado, né? Se a gente considerar a contradição da DRU, da desvinculação das receitas da União, as contrapartidas das receitas vinculadas, que cada vez tem que botar mais dinheirinho em cada decisão, e o poder imperial do chefe do Executivo para remanejar o orçamento, se tem a constatação inequívoca de que há muito orçamento, nada tem a ver com a função de planejamento. Nem serve para o governo, nem serve para o empresariado. Vamos ver aí os casos de royalties recentemente. Auditoria e controle. Os órgãos públicos, agente público, se o prefeito tiver o azar de pegar uma grana de um ministério, que vem pela União, ele tem que prestar conta ao ministério. E vai ter que prestar conta ao TCU, das verbas e dos programas federais. Mas aí o recurso passou pelo mesmo órgão do Estado. Aí tem que prestar conta para o TCE. E se for da prefeitura, lá no caso do Rio, que tem Tribunal de Contas do município, tem que prestar conta também para o TCM. O cara passa mais tempo prestando conta do que fazendo o que ele tem que fazer com a receita que ele recebeu. É uma prestação de contas sem fim. E tem razão a prefeita quando disse hoje aqui na abertura. Não é o custo da corrupção e do roubo, não, que por causa de roubo tem muita razão a prefeita, é por causa de polícia. É o custo do custo disso. Isto tem um custo incomensurável. O custo do controle no Brasil certamente é maior do que a perda se não tivesse controle nenhum, na maioria dos casos. Aí eu fico pensando no estado do Rio de Janeiro, da fusão, né? O Tribunal de Contas da Guanabara, Tribunal de Contas criado em 88, Tribunal de Contas novo do Estado. É tanto Tribunal de Contas que fica realmente uma coisa que não é nem de contas, porque nem de gestão é, mas um órgão jurisdicista e legalista. Precisa vencer isso sim, o rigorismo dos atos e não o focos e resultados. O formalismo dos atos, o legalismo, o processo está todo certinho, mas aquilo não devia ser feito. Aquilo que não devia ser feito não é discutido a forma como esse processo está. Desequipado para analisar as contas com foco em gestão, porque tem foco nos meios, tem foco e não nos fins. A gestão pública, a administração deve se voltar para resultados. E o pior, esse sistema de controle, principalmente dos tribunais de contas, pensa que integra o judiciário, quando eles são órgão auxiliar do legislativo. Rejeita o legislativo. Pior ainda, o TCU agora se julga um poder à parte. O Brasil tem 5 poderes, não 3. O certo é federal, o executivo, legislativo e judiciário. O Brasil tem o executivo, legislativo e judiciário. Inventou agora o Ministério Público, que pensa que é poder, e agora o Tribunal de Contas da União, que também pensa que é um poder. E com ele os seus arabescos estaduais e municipais. Todo mundo achando que é poder próprio da República. Para começar, quem acusa não pode julgar. Eles acusam, o mesmo ministro que acusa é aquele que te julga na sua defesa. Que direito democrático é esse? Que tribunal administrativo é esse? Que eles se inserem, um bando de burocratas, julgando os gestores do jeito que julgam. Que nem tribunal é, porque não tem direito de defesa. Quem acusa não pode julgar.
Leilão eletrônico. Bom, quando eu era da prefeitura, fui fazer um leilão eletrônico e me pediram cópia impressa do leilão eletrônico. Conversando com o presidente do Bob's, ele me autorizou a dizer isso. Wagner, eu fiquei encantado. 2001 isso. Não fiz isso porque não usava ainda leilão eletrônico. E aí ele falou, eu economizei enormemente com a compra de... Como é que chama isso? Guardanapo. Ela estava na reunião, ela lembra disso. É guardanapo. Mas como é? Ele falou, não, pior, economizei 30%. Falei, 30%? Ele falou, o pior você não sabe. Quem ganhou foi o mesmo que me vendia. O cara tinha 30% de gordura, ele ganhou, imaginem, vender guardanapo para o Brasil inteiro para o Bob's. Registro de preços. Registro de preço, você é obrigado a quem concorre, né, a vender, mas o Estado não é obrigado a comprar. É o just in time na administração pública. O cara faz registro de compra, registro de preço e compra tudo e continua. É para acabar com o arquivo. Faz esse registro de preço e compra tudo ao mesmo tempo, para economizar. O Instituto da Carona, da Lei 520, 10.520, burocratizaram tanto o Instituto da Carona, que agora vem um decreto da presidente regulamentando como é que faz a carona. Aí outro dia, eu no conselho sou obrigado a respeitar também essas coisas de serviço público. Olha que engraçado. O Instituto da Carona, a AGU logo inventou, só pode exercer por órgão federal. Quer dizer que eu posso aceitar um Instituto da Carona da Universidade do Amapá, federal, mas não posso aceitar uma carona da Prefeitura do Rio ou do Estado de São Paulo. Olha só o nonsense. Essa gente legisla achando que o Brasil é Brasília. E esse é um Brasil diversificado. Como é que eu vou aceitar e vou poder aceitar legalmente por uma orientação geral a carona da Universidade do Amapá? Estou dando um caso real. E não posso aceitar da Prefeitura do Rio ou do Estado de São Paulo. Banco de preços, nem pensar, né? O Ministério Público, também órgão de controle. Agora resolveram criar um negócio chamado TAC, Termo de Ajuste de Conduta. São duas razões. Primeiro, o promotor não quer trabalhar, porque dá trabalho ter que acionar e justificar na ação na justiça contra o gestor. Primeiro, ele não quer fazer ação, ele prefere fazer um TAC. E a administração pública entra nessa lata, nessa cascata. Porque é uma cascata. Outra razão é o seguinte, ele quer governar no lugar do que foi eleito. É o Tribunal de Contas querendo governar no lugar do Executivo e agora também o Ministério Público. Por que eles não concorrem à eleição e ganham a eleição? Eles ficam dizendo como é. Imagine se eu vou apresentar a técnicos do Tribunal de Contas um edital, para ele dizer como é que deve ser o edital. Se for de alimentação, eu sei até a empresa que vem. Ou não sei? Quem não sabe aqui? Pior que a gente não diz isso. Dicotomia artificial entre responsabilidade por resultados e autoridade sobre procedimentos. O gestor público pode o mais, ele pode decidir criar um hospital, ele não pode demitir o servente. Ah, sim, pode, porque agora o servente é terceirizado. Órgãos de controle, em geral, só cuidam de procedimentos, ignoram o princípio gerencial da administração pública. Nem estão aí para resultado. É o escândalo do dia. Desculpe, eu estou terminando, mas é a desmoralização das instituições pela espetacularização da ação do agente público. O delírio denunciatório sem quaisquer mudança de processo. Lembram do orçamento, dos anões do orçamento? O que mudou no orçamento brasileiro? Ah, depois veio o sanguessugas. O que mudou no orçamento público brasileiro? Ah, depois veio o venduim. E depois as locantes, os rufolos, as toesas, as deltas, o Jair da Quentinha. O que mudou no orçamento público? A gente repete os mesmos erros, as mesmas práticas, as mesmas denúncias. Muda só o personagem. É como se fosse uma fotografia que vira filme. Não se muda os processos, os procedimentos, a forma de trabalho. As instituições. Recursos é fácil, como eu comecei. O problema são as instituições. Não se aprende com a experiência e não se constrói instituições. Fazem leis para responder às crises. E leis que não vão ser cumpridas, como dizia o Capistrano de Abreu. É a fúria legisferante no momento.
Tim Lopes é morto, faz-se uma lei. Aí a Isabela Nardoni, vamos discutir o assunto. Aí tem o Mensalão, agora é a Rosemary, esqueceram da Rosemary. Agora é a invasão dos poderes. O Celso estava falando aqui da politização do judiciário, que cada vez mais decide no poder legislativo. É o Tribunal de Contas, é o Ministério Público que decide, e é os tribunais de justiça. E também a culpa do parlamento, que fica qualquer dúvida, vai discutindo, vai perguntar para o judiciário como é que tem que fazer. Os deputados esquecem o seu papel na República. E as CPIs agora são desmoralizados, porque em vez de ser um ente eminentemente político do Poder Legislativo, virou um cavo de processo judicial. Não são as variáveis econômicas, estou terminando. Portanto, só recursos, principalmente as clássicas, as que mais afetam o desenvolvimento, são as instituições. As instituições importam muito para as sociedades. São elas as variáveis críticas, decisivas para o desenvolvimento. Foram as instituições que fizeram a dinastia Meiji, no final do século XIX, se transformar no Império Industrial que em 1895 e 1905 vencia a Rússia e a China. Foram as instituições, Pedro o Grande, que transformaram a Rússia e criaram as condições objetivas para a Revolução de 17. Foram as instituições que fizeram na Coreia do Sul, a Coreia do Norte, aquele troço lá, e a Coreia do Sul, que era menor do que o Brasil em 1960. Hoje a gente importa carros Hyundai, LG, Samsung. São as instituições que transformaram a China, a Índia, a Austrália, a Singapura, o Vietnã e até a Colômbia, que a hora que sair das Farc vai lhe dar muita surpresa para nós. Ao contrário da Argentina, são as instituições que estão fazendo a Argentina se tornar subdesenvolvida. O Papa talvez faça um milagre lá. No Brasil, não há discussão sobre a construção de instituições, quando muito se discute o tamanho do Estado, que é uma discussão equivocada. A mesma instituição pode promover ou prejudicar o desenvolvimento. Depende da existência ou não de sistemas operacionais que compatibilizam as instituições. Imaginem, a mesma instituição, o federalismo, pode levar à descentralização federativa, pode ser bom ou mal, ou pode levar à guerra fiscal. Pode promover a cooperação ou a competição. Não se busca um conjunto idealístico de função. E agora encerrando mesmo, busca um conjunto de instituições escolhidas democraticamente. Porque senão, e democraticamente não é a maioria como se pensa, não. A questão da ditadura da maioria é o exemplo dos royalties agora em cima do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A ditadura da maioria é uma deformação da democracia. Você também elege um ditador. César era eleito. A Prússia também elegia o seu imperador. Ditadura não é eleição, tem voto, mas nem toda eleição engendra democracia. Democracia é voto e voz. A minoria precisa ser compreendida e respeitada nos seus direitos. Eu não acredito, senhores, encerrando aqui, já estamos fazendo o sinal, eu não acredito que nós consigamos mudar o aparato da administração pública, olhando esse processo histórico, na área de pessoal, na área de controle, na área de orçamento. Quando a gente olha esses mesmos erros se repetindo, que a gente vai fazer isso nas micromudanças operacionais da administração pública. Fazer um fórum desse me lembra exatamente, em 1967, aluno do primeiro ano de administração da EBAP, Escola de Administração Pública, o primeiro congresso no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, feito pelo ministro Beltrão, tá certo? Ministro da Reforma Administrativa, ministro do Planejamento, à época, fazendo a reforma administrativa, discutindo as mesmas questões que nós estamos discutindo e vamos continuar discutindo. Se nós não fizermos mudanças naquelas variáveis críticas, o orçamento é uma delas, não adianta ficar se discutindo isso. A gente não vai conseguir. Não é pela exacerbação do controle que nós vamos ter moralidade no serviço público. Nós vamos ter aumento de custo. Cada vez mais, os órgãos de controle, porque estão se aprimorando no controle, não acaba com a corrupção, mas aumenta o custo do processo.
Quando a gente fala na administração pública em licitação, em código de licitação, eu fico rindo. Quanto vocês acham que é o percentual de processo de dispensa na administração pública deste Estado? Ou da União? Quantos por cento são dispensa de licitação? A licitação é a exceção, minha gente. Nós estamos falando, a regra é a dispensa de licitação. Eu estou falando de números de mais de 80%. 84%, 85%. Eu mostrei ao prefeito César Maia na época, secretário de administração da prefeitura. Ele todo orgulhoso da licitação, eu falei, não, a dispensa de licitação é que é a regra no governo. Era mais de 80% na prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje é mais. E nós estamos fazendo o quê? E esses órgãos de controle estão fazendo o quê? E essa lei 866, que foi feita em cima de um processo dos anões do orçamento, achando que todo mundo é ladrão, estão fazendo o quê? Estão aumentando os custos da administração pública, estão fazendo com que a máquina pública seja mais ineficiente, porque ela é mais custosa, ela é per capita muito pior do que antes. Esse controle precisa ser racionalizado. Algumas vezes é melhor não ter controle. Não estou querendo acabar com o controle, nem estou querendo acabar com os tribunais de contas, pelo contrário. Mas é preciso que se recuse a continuar esse debate que tem desde 1938, como disse aqui, com a criação do DASP, 39, com o primeiro estatuto. É uma discussão sem fim que se repetem, onde todo mundo traz as mesmas soluções e a mesma proposta. É preciso dar um basta a novelhas, soluções novelhas, porque são ideias velhas com práticas velhas, pensando que são novas. Muito obrigado.